pessoal, mais uma Mamãe Investiga aqui. Tô de cabelo preso, deixa eu soltar, que eu acho que fica mais tchon, gente, mais tchon. Oi, gente, mais uma Mamãe Investiga aqui. E eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito de toda essa situação que tá acontecendo em relação a essa questão do YouTube, né? E desse Momo aí, enfim. O que eu quero falar pra vocês é que Deus nos ama muito nossos filhos, não nos deixa enganados nem confundidos nessa terra. Aquele que serve a Deus, ele, antes que as coisas aconteçam, ainda que a gente às vezes não tenha clareza, às vezes a gente não tem o dom da visão, que para alguns é concedido, mas para outros não. Mas ainda que a gente não tenha o dom da visão, a gente muitas das vezes tem o dom de conversar com Deus, de receber de Deus, de ter discernimento, do discernimento espiritual, e o dom de ter algumas coisas assim. Deus permite que a gente tenha discernimento e um pouco de antecipação de alguns fatos que podem acontecer, ainda que não sejam assim: Daniele, no YouTube vai acontecer isso, isso, aquilo. Deus não falou assim pra mim, mas não me lembro se foi ontem ou anteontem, enquanto eu estava orando, Deus realmente falou comigo que era para eu orar pelos Dani ora. Deus não falou Dani ora, sabe? Mas em meio à oração Deus me usou e Deus começou a falar, sussurrar em meus ouvidos a respeito da palavra de Joquebede, de Moisés, né? Que tem na Bíblia a história de Moisés, e da fé de Joquebede, e de que a gente deveria orar, buscar o Senhor e orar pelos nossos Moisés. E aí, o que eu entendi com isso de nossos Moisés, os nossos filhos, que a gente precisaria orar pelos nossos filhos, porque se vocês lembram bem na Bíblia, nessa história aí de Moisés, o povo de Deus era escravo e o povo de Deus estava sendo perseguido, e o inimigo fazia de tudo para atingir o povo de Deus e matar os filhos. E matando os filhos, né, acabaria fazendo com que o povo de Deus fosse extinto, né? A intenção do inimigo era essa, mas nunca que o inimigo consegue isso. E hoje em dia o inimigo fica tentando fazer a mesma coisa. Então, vejam bem, o inimigo é espiritual, tá? Mas ele às vezes se revela utilizando uma pessoa física mesmo, uma pessoa, um ser humano, que acaba fazendo essas maldades. Então, o que acontece é que Deus falou comigo que eu precisava orar, que a igreja precisava orar pelos nossos Moisés. E aí eu falei assim: poxa, realmente, né? E a gente sabe que a perseguição vem de diversas formas, mas se a gente parar para pensar, muitas das vezes a gente se escraviza, os nossos filhos se escravizam na tecnologia, né? E no próprio YouTube e em outras fontes de mídia social e tecnologia. E se a gente não vigiar, claro que essas coisas são boas também, são benéficas, mas o inimigo tenta entrar, né? Tenta entrar na tecnologia, em algum programa, no meio de alguma programação, às vezes até programação cristã, né? E tenta entrar no meio da igreja, tenta entrar de alguma forma ou de outra, em qualquer local, em qualquer meio, em qualquer coração. Então, assim, a gente tem que andar vigilante e orar e buscar. E aí o Senhor falou comigo: vocês precisam colocar o filho de vocês no rio e confiar em mim
buscar e colocar e entregar o filho de vocês ao rio. E aí o que significa esse rio que a gente precisa colocar mesmo nossos filhos? Significa pura e simplesmente, gente, buscar a Deus, né? Ensinar nossos filhos a buscar, fazer com que eles tenham prazer em buscar e sentir a presença de Deus, né? E estar onde corre o rio de águas vivas. E esse local não significa que tem que ser uma igreja construída por mãos humanas, mas é necessário que o nosso filho esteja em meio ao mover de Deus verdadeiro, ao mover de Deus genuíno. E isso tanto faz se é na casa, se é uma igreja que se reúne em casas, se é uma igreja, mas a gente precisa buscar estar reunido de alguma maneira e na mesma ligação, na mesma oração. A gente precisa levar nossos filhos a estarem na presença de Deus, a estarem perto da gente também, em vez de estar somente o tempo todo ali nessas mídias, ainda mais essas que a gente não tem controle das propagandas, das coisas que entram no meio. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado, tá? Então assim, o Senhor já estava falando comigo, e o Senhor fala com os filhos dele aqui na terra. Isso é fato, é notório. Então, se a gente estiver buscando, aquele que busca encontra, e aquele que busca não fica confundido nem consigo mesmo, porque Deus revela todas as coisas e constrói todas as coisas na nossa vida, né? Restaura e transforma. Então, confie no Senhor. Vamos orar pelos nossos Moisés, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, por essa nação. Muito, porque jejuar bastante, porque a guerra é notória, a guerra é verdadeira, ela existe. Muitos não acreditam que existe o inferno e o céu, que existe Deus e o diabo, os demônios e os anjos, mas eles existem, tá bom? E assim, por mais que, ainda que você não acredite, busque, que um dia Deus pode se revelar ao seu coração, e busque de alguma forma, que aí Deus vai te encaminhar pro centro da vontade dele, para realmente uma revelação que ele possa te dar, tá bom? Eu sei que às vezes a gente não acredita, porque também eu não vim de berço evangélico, não sou cristã, não era criada no altar de Deus, mas Deus tem um chamado na minha vida, tem operado na minha vida, e ele tem uma grande obra. E eu tive grandes experiências e tenho grandes experiências com Deus. E essa foi uma delas, esses dias. Então vamos realmente vigiar. Bernardo ele amava há um tempo atrás ficar bastante no YouTube, no computador, na internet, no videogame. Mas após bastante oração, após bastante busca, e não só oração, mas instruções que a gente dá, também atividades no dia a dia que a gente proporciona a ele e tudo mais, que eu tenho aqui no canal, que eu mostro pra vocês. A gente conseguiu fazer um menino autista, um menino com TEA, não ficar tão apegado a essas coisas. Então isso é muito importante, a gente precisa vigiar. E ainda que a gente vigie, o maior sentinela, o que vigia e que protege, que livra de todo mal, é Deus, né? Porque nem sempre a gente consegue estar 100% alerta, mas o Senhor quer que a gente faça de tudo para estar ao máximo possível alertas e perto dos nossos filhos, não deixá-los sozinhos. Eu tenho um testemunho em relação a isso, de quando eu era pequena. Infelizmente a gente já era criança, a gente foi alugar uma fita, na época era fita cassete, e a gente foi alugar uma fita, meu irmão, 2 fitas, e o dono da locadora, não sei se por maldade ou se realmente não observou, eram fitas de desenho que a gente pediu, e dentro, em vez de vir para nossa casa, né, chegar à nossa casa, as fitas de desenho chegaram 2 fitas pornográficas. E aquilo ali foi horrível, foi péssimo para nossa vida espiritual, com certeza. Porque tudo que a gente vê, que a gente se alimenta e que não é de Deus, já é ruim.
ainda que você seja adulto. Mas se é algo que é ruim para uma pessoa adulta e você ainda assiste quando você é criança, é pior ainda. Então a gente tem que vigiar, colocar os nossos filhos no rio. A gente precisa colocar os nossos filhos também para serem alimentados com a palavra de Deus, para beberem da água do nosso Pai, tá bom? Porque só assim eles estarão aí no caminho, trilharão aí um caminho mais saudável, mentalmente falando. Mas não se liga não, se seu filho viu, assistiu, percebeu alguma coisa ruim, estranha e te contou, se ele é verbal, se ele fala alguma coisa, ore a Deus com ele, tá? E coloque a presença de Deus, o rio de águas puras e águas limpas, que com certeza vai limpar o coração e a mente do seu filho. E sempre ore bastante por essa criança, para que Deus possa curar, trazer a cura espiritual e possa que essas coisas não venham a perturbar, né, a mente e o coração dos nossos filhos, tá bom? Um grande beijo, fiquem na paz de Deus, na paz de Jesus Cristo. Um beijo e até o próximo Mamãe Investiga. Deixem seu like, aí façam a inscrição de vocês aí no nosso canal, que é para falar de um monte de coisas, inclusive do nosso filho que é autista, e é para ajudar os pais e tudo mais, e é para honra e glória do Senhor, e é para os propósitos que Deus tem na vida da nossa família, os planos que Deus tem para nós, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.